Fala, galerinha do quinto ano, estamos aqui na nossa quarta videoaula, né? A nossa primeira do segundo bimestre. Então, só pra gente deixar assim bem claro que vai ser um conteúdo bem mais extenso, vai ser um conteúdo que vai exigir muita dedicação de vocês, porque é um conteúdo que além de grande, né? É um conteúdo que ele é bem mais complexo, ele já não é mais tão simples igual foi o anterior. Vamos tratar do tema sobre dança, ok? Então, nessa videoaula eu vou explicar a origem da dança, onde ela surgiu, o termo, né? O que significa o termo dança, os nomes, né? Todo o conceito, né? Sobre o termo dança. E vamos começar também falando sobre alguns estilos de dança. Hoje eu vou focar mais no balé, né? Nas vertentes do balé, sobre esse estilo musical, né? Que é um estilo que a maioria de vocês conhece, então, para depois dar prosseguimento aos outros, né? Porque para não ficar muito grande a aula, eu vou dividir dessa forma, tá ok? Eu espero que vocês aproveitem, que vocês estudem, tá? Beijos e boa aula! Fala, galerinha do quinto ano. Vamos então começar, né, nosso conteúdo, nosso novo conteúdo, né, sobre dança. Então, eu vou pedir para vocês que vocês acompanhem o texto do arquivo que eu enviei a vocês, tá? Que é de suma importância. Aqui eu vou explicar algumas coisas, né, alguns pontos. Não vou me aprofundar tanto tópico por tópico sobre o texto, né? Mas só para vocês terem uma noção. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando no horário de aula, alguns esclarecimentos ou de alguma coisa que vocês não tenham entendido, tá ok? Então vamos começar falando sobre a origem da dança, tá ok? Para quem estiver acompanhando o texto, eu vou ler um pedaço e sempre vou estar explicando, tá ok? A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência. O homem evoluiu e a dança teve características sagradas, como os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Então, a dança, né, como vocês podem ver até na própria imagem que está aí no slide, ela é uma das primeiras coisas, né, uma das primeiras expressões corporais que teve desde a pré-história. Então, naquela época, né, desde os primórdios e como até hoje, né, o homem tem crenças, né? O homem ele possui crenças e para essas crenças existiam coisas, né, rituais que o homem fazia para idolatrar ou para até mesmo para exaltar, né, a crença que ele tinha. A dança, né, era uma dessas expressões, né? Antigamente se dançava muito por rituais religiosos e a dança surgiu justamente nesse ponto, né? Na Grécia, a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo. Já na Idade Média se tornou profana, ressurgindo do Renascimento. A dança tem história e essa história acompanha a evolução das artes visuais, da música e do teatro. Então, se a gente parar para analisar na Grécia, não sei se vocês já chegaram a estudar em história, um fato muito interessante é que na Grécia, antigamente, tudo era voltado à perfeição do corpo. Como assim a perfeição do corpo, tia? Não sei se vocês já ouviram falar nos famosos, né, deuses gregos. E esses deuses gregos, eles tinha uma em específica, né, que era a deusa da beleza. Então, lá na Grécia Antiga, eles tinham essa valorização do corpo, porque todos os deuses representavam formas de cultura corporal. Tínhamos, por exemplo, o deus da guerra, que significava que era um deus forte, um deus viril, né? Tínhamos a deusa da sabedoria, no qual exaltava a inteligência, né? O cérebro humano. A deusa da beleza, que era a deusa que as pessoas viram, exaltavam, né? Como a força da beleza, como o centro da beleza, do que é belo. E antigamente, na Grécia, tinha essa preocupação da pessoa perfeita, tanto em estética quanto em habilidades corporais, em força, em agilidade, em velocidade. Então, isso era muito comum na Grécia, ok?
A dança nasceu associada a práticas mágicas do homem, com o desenvolvimento da civilização e do rito, que separou-se da dança. O homem dançava pela sobrevivência e dançava para a natureza em busca de mais alimentos, de água e forma de agradecimento. Professora, como assim dançavam para a natureza? Vocês podem ter uma noção do que isso significa quando a gente olha lá para o tempo do Brasil, por exemplo, na época do descobrimento, que os índios já povoavam aqui. Justamente, os índios sempre foram muito ritualísticos, né? Então, eles dançavam para pedir por chuva, para pedir por sol, justamente para eles poderem se alimentar, para eles poderem ter o plantio, né, o que comer, animais para poder caçar. Então, a dança, né, sempre teve muito presente nesses rituais, tanto indígenas quanto de outras civilizações, desde a pré-história, ok? O homem primitivo pintava nas paredes das grutas, cavernas e galerias subterrâneas cenas de caças e rituais que representavam a caçada. Pareciam acreditar ser possível, pela representação pictória, no caso isso significa representação por imagens, tá? Pictória significa imagem, de alcançar determinados objetivos, como abater um animal, por exemplo. Então, a partir daí, você já consegue ter uma noção, né? Essa imagem mesmo, que está aí no slide, é uma imagem pictória, é uma imagem dos tempos, né? Da pré-história. E você pode ver que tem nessa imagem possui pessoas, né? Que parecem estar dançando. Às vezes a imagem não parece ter muito sentido, mas o primeiro sentido, né? Que ela nos traz, a primeira sensação é que essas pessoas estão dançando, ok? A dança é uma linguagem universal, é um meio de expressão importante desde as épocas remotas, assim como a música. Essa manifestação artística consiste em uma coordenação estética de movimentos corporais, combinado com elementos plásticos de grandes gestos ou posturas corporais, em composição coerente e dinâmica. Ou seja, gente, a dança é óbvio que ela surgiu através da música, né? Através de ritmos. Então, ela tem todo um movimento, né, estético. Porém, a dança, a gente pode ter a dança independente de haver música. Uma necessariamente não precisa trabalhar com a outra, mas uma está ligada à outra. Então aí nós temos o conceito de dança, ou seja, o que significa o termo dança. Dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Ou seja, todos os movimentos, eles sempre vão ser diferenciados de acordo com o ritmo. Não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independente do som que se ouve, ou até mesmo sem ele. Então, tem muita gente que tem a criatividade, né, de transformar, às vezes, um simples som, por exemplo, de uma batida de palmas, ou de vamos botar assim, um martelo batendo numa parede, ou um som de um eletrodoméstico funcionando dentro de casa, de transformar isso em som e automaticamente transformar em dança. Então a dança e a música, os sons são intimamente ligados, porém um pode ocorrer sem o outro, tá ok? Então, vamos falar também sobre estilos de dança. Hoje eu não vou focar em todos os estilos para o vídeo não ficar grande, ok? Eu vou só falar sobre um estilo hoje, um estilo específico, tá ok? Vamos falar sobre o balé. Obviamente, né, tem outros estilos que nós vamos abordar mais à frente, mas o balé eu deixei para hoje justamente porque o balé ele tem um papel assim, muito primordial na dança, né? Ele é um estilo de dança que ele é conhecido no mundo todo, praticado no mundo todo, e é uma dança também que é uma dança esporte, entendeu? Como assim dança esporte? Ela é estilo competitivo? Pode ser. O balé, ele é um estilo que ele, hoje em dia, ele representa um estilo artístico, um estilo competitivo, um estilo teatral. Então, ele é um estilo muito variado e por isso que hoje a gente vai focar nele.
Então, o balé ele surgiu, né, na corte italiana, lá no século XV, e depois ele surgiu na França, né? E depois que ele começou a ficar famoso, ele começou a se espalhar por outros países europeus, né, como a França, a Rússia e a Inglaterra. E primeiramente, né, o balé ele era um estilo de música voltado para as nobrezas. Então, antigamente, se vocês puderem observar alguns filmes antigos em que as pessoas iam muito em concerto de balé, né, iam muito em apresentações, porque eram apresentações clássicas, né, da realeza. O destaque, né, fica para a França, pois o rei Luís XVI influenciou a prática do balé e a língua francesa é usada para denominar diversos passos da dança. Então, quando vocês veem um professor de balé falar, vamos fazer um plié, por exemplo, não sei se esse é o termo certo, mas, por exemplo, ele origina de uma palavra francesa. Então, a maioria dos comandos, né, por ele ter aquela influência, né, ter surgido na França, ter tido aquela influência toda, ele, até hoje, né, na maioria, mesmo com várias vertentes, ele possui essas denominações em francês, né, esses nomes, né. No início da Primeira Guerra Mundial, essa dança passou a ser praticada na Europa Ocidental através de uma companhia chamada Ballet Russes. É uma dança que exige bastante prática e é ensinada em escolas específicas instalada em diversos países. Aqui no Brasil é até meio difícil de você encontrar, mas ele aqui no Brasil tem escolas específicas para balé. Mas aí hoje em dia a gente fala, vocês podem pensar assim, professora, nós temos balé na escola. E como é que é, e é o mesmo balé que se utiliza em umas academias de balé? Não, não é. Na escola, hoje em dia, justamente porque hoje em dia o balé ele tá muito divisório, né? Hoje em dia várias coisas foram acrescentadas no balé e por isso, através dessas acrescentações, né, ele foi dividido em três vertentes. Então, hoje em dia nós temos o balé clássico, o neoclássico e o balé contemporâneo. Então, para explicar um pouquinho a diferença das três, eu botei aí o, o que é mais importante, né, o que eu tirei. Então, vamos voltar para o balé clássico. É uma das vertentes dessa dança, que as utiliza mais as técnicas tradicionais do balé. É um gênero que surgiu em países como França, Dinamarca e Rússia. Então, esse é o primeiro balé que surgiu, o balé clássico, né? O balé que veio originário da França, o balé que era voltado para as grandes nobrezas, né? E quando a gente fala em escolas específicas de balé, é justamente a maioria, né, a grande parte, é justamente o que ensina o balé clássico, que é aquele balé antigo, o balé tradicional. Então, quando se fala em escola específica, ela é mais voltada para o balé clássico. O balé neoclássico é um balé bem parecido com o clássico, mas possui menos rigidez em seus passos. É mais estruturada e teve como precursor o balé Apollo de 1928. Então, o balé neoclássico ele já começou a colocar outros tipos de elementos, desconstruindo um pouco aquela coisa do balé todo certinho, aqueles movimentos todos rígidos, todos perfeitos. Então, ele já começou a ser uma coisa mais solta através do neoclássico, fugindo um pouco daquele padrão rígido do clássico. Então, ele é um balé que ele veio logo após, né, do clássico, e foi justamente o início da desconstrução dos passos rígidos, né, daqueles passos bem certinhos do balé. E hoje em dia também nós temos o balé contemporâneo, né, que é a nossa terceira vertente do balé. É uma mistura da dança contemporânea com o balé clássico. Utiliza os movimentos distintos dos que são usados no balé clássico. O precursor desse gênero, ou seja, quem trouxe esse gênero, foi o George Balanchine. Então, o balé contemporâneo é praticamente o balé que muitos de vocês já podem até ter visto. O balé também que às vezes eu trago para as escolas, que tem escola, né, que tem aulas de balé, então é mais um balé contemporâneo. Por quê? Ele tem, professora, mas ele deixou de ter aqueles movimentos do balé clássico? Não, não deixou,
porém, eles não são mais tão sistematizados, eles não são tão rígidos assim, né? E eles misturaram, hoje em dia tem muito balé que ele é misturado com outros estilos de dança. Então, devido a essa mistura, né? Essa mistura com outros ritmos, ele se tornou contemporâneo, ele se tornou uma coisa nova, entendeu? Uma coisa que a gente não tem muito costume de ver, assim, em questão de clássico. A gente nunca que vai ver um movimento de balé contemporâneo no balé clássico, mas o contrário pode ocorrer, ok? Essa aula foi justamente para vocês terem uma noção, né, sobre o que a gente está falando. É uma matéria muito complicada, então se vocês precisarem ver o vídeo de novo, vocês podem ver, podem me chamar no WhatsApp para tirar qualquer dúvida em respeito ao conteúdo, tá ok? Eu espero que vocês gostem, que vocês estudem e boa aula para vocês!